Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de outubro. Agora, falando sobre o cenário internacional, né, foi um mês, né, bastante agitado, né? Então, a gente teve desde, né, a continuação do movimento de abertura de juros longos, né, puxado principalmente pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve uma sequência de números fortes ainda de atividade. Tá? A gente teve aí o fechamento do terceiro trimestre, né, do PIB americano, foi, né, ao redor de 5%, né, mostrando que a economia, né, teve uma expansão muito forte nesse terceiro tri. A gente separou aqui um gráfico que mostra o índice de condições financeiras, né, que ele contempla, né, movimentos, né, no juro longo, na bolsa, no dólar e no crédito americano, que mostra o aperto, né, o afrouxo, né, na economia americana. Então, pegando aqui na ponta aqui do gráfico, você vê que a gente teve um forte aumento aí na ponta, voltando para próximo das máximas que a gente viu aí ano passado, né, e de fato, né, depois desse movimento que a gente viu, né, acho que principalmente puxado pelo juro longo americano, né, que abriu aí, né, mais 50 bips aí no mês, né, ou 30 anos, os diretores do FED começaram a mudar um pouquinho o discurso, né, dizendo que essa perda das condições financeiras, né, iria ajudar, né, a esfriar a economia, né, e talvez não precisem subir mais os juros nesse ano, né, vão querer olhar, né, mais dados para ver se de fato, né, essa abertura de juros vai impactar os números aí do quarto trimestre. A Europa segue desacelerando, tá? Na contramão, está vendo os números mais fracos de atividade, a inflação segue, né, surpreendendo aí positivamente caindo, né? Então a Alemanha teve um número mais fraco, né? A Espanha também. Então o Banco Central Europeu, né, teve a decisão deles, começaram a falar mais sobre atividade do que inflação, que já foi uma mudança aí dos principais bancos centrais globais. De destaque, também esteve, né, mais uma guerra. Então, infelizmente, a gente viu aí um ataque terrorista ali, né, do Hamas com Israel, que trouxe mais um elemento de risco para o mercado financeiro, principalmente com a preocupação aí que pode acontecer no petróleo, se o Irã, né, entrar na guerra, se os Estados Unidos entrar na guerra. Então é uma região muito delicada, então está todo mundo acompanhando atentamente aí o desenrolar dessa guerra. Então já bastava as incertezas que a gente está vendo aí com a parte macroeconômica, né? A gente tinha ainda uma guerra de Rússia e Ucrânia e agora estamos vendo um clima de tensão muito alto ali, né, de Israel com a faixa de Gaza. A China seguiu aí adotando algumas medidas para ajudar a estimular a economia, mas quando a gente olha os indicadores, né, projetando para frente, ainda segue de lado, né, sem mostrar muita animação, mas por outro lado as commodities seguem firmes, né, então isso ainda está trazendo um ambiente mais positivo para os emergentes. Mas, bom, o resumo é esse: o cenário internacional segue, né, conturbado, segue complicado. A gente tem que analisar de perto até onde vai essa abertura de juros global, e agora vamos acompanhar atentamente o desenrolar dessa nova guerra. Bom, no Brasil tudo estava caminhando muito bem, né? A gente estava começando a voltar a ver a agenda econômica andando aí no Congresso, né? O governo deu aí a Caixa Econômica, né, para o Centrão, e em troca começou a andar a agenda aí para aumentar a arrecadação, né? O projeto, né, principal aí do ministro Haddad, né, para a gente conseguir chegar perto aí das metas fiscais para os próximos anos. A gente teve também a indicação dos dois novos diretores do Banco Central, né, o Paulo Piketty e Rodrigo Teixeira. Né, a gente acha que, é claro que o BC, né, vai caminhar para uma composição mais, né, frouxa que a gente tem atual, olhando para frente, mas foram dois nomes. Acho que é ok, que não vai mudar nada aí no curto prazo, não vai ter nenhuma virada forte nos próximos meses. A inflação continuou surpreendendo para baixo, né? Teve no IPCA tanto o número cheio quanto os lucros, né, muito benignos,
né? Então o mercado estava começando, né, a rediscutir, né, de uma Selic poder vir abaixo, né, de 2 dígitos, mesmo com o cenário internacional, essa incerteza de aumento dos juros longos, né? Mas, né, a gente voltou a ver uma rediscussão de alterar a meta fiscal, né? Então, a gente achou até prematuro, acho que eles podiam tentar empurrar isso mais com a barriga, tentar rediscutir isso, né, em abril do ano que vem, como de fato eles têm que enviar, né, para o Congresso a LDO, né, já mirando 2025, mas a antecipação dessa discussão voltou a trazer uma incerteza aí, com o fiscal para frente. O principal é você mudar a regra do jogo toda vez que você está chegando perto e vê que não vai alcançar. Então isso traz uma incerteza aí para frente. A gente não vai conseguir mais trabalhar aí com meta. No que o governo falar de meta para frente, a gente vai ter que ver eles entregando uma para poder colocar isso no cenário. Então, apesar né, toda a inflação está rodando aqui bem baixo, né, e a perspectiva do BC continuar aí, né, caindo aí de 50-50, essa discussão de alteração da meta levou a incerteza para a gente ver a Selic abaixo de 2 dígitos. Então agora a gente vai depender, de fato, no cenário internacional acalmar, de fato a gente começar a ver alguma perspectiva dos Estados Unidos começar a cair os juros no meio do ano que vem, para a gente enxergar aí um espaço para essa Selic vir, né, abaixo de 2 dígitos. Então esse foi o destaque negativo. De Brasil, estava tendo uma performance muito boa ao longo do mês, né, com essa agenda positiva, a agenda econômica andando e números surpreendendo positivamente, mas com essa rediscussão aí de meta, a gente colou no resto do mundo e fechou um mês aí com uma piora, né, de bolsa aí caindo mais 2%, né, a parte de juros aqui seguindo no resto do mundo abrindo aí também 50 bips, então a gente fechou aí num tom bem negativo aí o mês de outubro. Agora, falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês, né, bastante complicado, né, como a gente falou, de cenário internacional e cenário de Brasil. Né, o nosso fundo MAR conseguiu aí fechar acima do CDI. Né, os outros fundos, os fundos de renda fixa ali um pouco abaixo, mas foi um mês muito complicado, de forte volatilidade na parte de juros, né, principalmente. Né, mas pegando aqui novos macro aqui como base, né, abrindo rentabilidade. O destaque positivo foi a carteira de bolsa, em especial na operação que a gente tinha aqui de Vale contra a Petro, né, que tem uma surpresa positiva aí no mês, né, Petro pelo lado negativo, né, de voltando a mexer aí para poder ter indicação política aí dentro das diretorias da Petro. Isso fez com que a Petro tivesse uma forte queda no mês. Na Vale, por outro lado, né, anunciou buyback, veio com resultado mais positivo, né, e teve uma forte alta no mês, tá? Outras operações a gente mais tático, tá? Chegou a estar aí mais otimista com a bolsa, mas depois de rediscussão de meta fiscal a gente zerou essa posição. Vamos continuar aí com foco mais no mercado internacional, acompanhando de perto os dados dos Estados Unidos, vão de fato desacelerar no quarto trimestre. A gente pode ver os juros aí no mundo acalmando e os ativos de risco melhorando, tá? Parte de moedas também contribuiu com 0,22, muito uma posição vendida em euro, né? A gente pegou esse movimento, né, de dólar forte ao longo do mês, também com posições táticas aí no real, tá? Então a gente está entrando no mês de outubro mais zerado, mais neutro na parte de moedas, com viés, né, de o dólar voltar a ficar fraco, no mesmo tema, né, dos juros americanos que a gente está olhando de perto. O juro internacional contribuiu negativamente aí com 9 bips, a gente está mantendo a posição de steepening da curva, tá? Então a gente gosta de estar tomando na parte longa e vendido na parte intermediária. Agora está com, né, o net vendido, né, nas posições, então a gente está acreditando que o quarto trimestre vão ser os números mais fracos da economia americana. A gente vai conseguir ver esse patamar de juros aí da curva mais baixo, né, não só dos Estados Unidos, mas vários países a gente está acompanhando de perto, né, principalmente o México, né, que tem quase nenhum corte na curva ano que vem. Então a gente está com uma posição, está posicionado para pegar uma reversão aí do ambiente durante o próximo, né, um ano.
Tá? Então a gente mudou aí bem a cabeça dos últimos meses, agora está querendo buscar aí um fechamento de juros nessa parte global. Renda fixa local teve uma leve perda também. A gente estava aqui aplicado nos juros, né, vendo essa agenda econômica andando, vendo o mercado lá fora querendo virar, com alguns números já sinalizando uma desaceleração no quarto tri, mas após a discussão de mudança de meta fiscal, a gente optou por zerar a posição no Brasil e focar no mercado internacional para a gente sair desse ruído de curto prazo. Vamos aguardar aí as próximas semanas, ver para qual vai ser a alteração da meta, qual vai ser a postura do Congresso até o final do ano, como é que vai andar essa agenda para a gente decidir se a gente volta à posição aplicada ou não. A gente acha que aqui vai ficar um pouco a reboca no mercado internacional, se o juro lá fora abrir aqui vai abrir, se lá fora fechar, vai fechar um pouco. Então é melhor ter risco no mercado internacional do que aqui no Brasil. Então o resumo da cabeça é essa, buscar operações de desaceleração lá fora, principalmente olhando para juros. Acho que a Bolsa Americana pode rebotar aí depois dos últimos meses de queda, se a gente conseguir enxergar que o Fed acabou, que o cenário está mais tranquilo. E o Brasil vamos voltar quando tiver mais segurança, acho que tem que ter mais prêmio, dada essa nova incerteza que a gente está vendo em relação ao fiscal. E vamos monitorar aí a guerra atentamente para ver quais são os riscos aí de colocar o petróleo aí para um patamar aí perto de 100 novamente. Então é isso, continue acompanhando a gente nas redes sociais, a gente está sempre colocando a nossa opinião, nosso cenário, qualquer dúvida, entre em contato aqui com o nosso time de RE e até o próximo repórter mensal mês que vem. Obrigado.